Nesta terça-feira tivemos na sede da CBF o sorteio da Copa do Brasil, oitavas de final. Gerou até um pouco de controvérsia no sentido de que o número de clássicos de nível estadual, de nível interestadual também, os 8 confrontos, grandes confrontos. E fica até difícil, por ser muitos clássicos, cravar com certeza quem serão os classificados. Então eu vou falar as 16 equipes, os 8 confrontos, e também falar o meu palpite, quem eu acho tal confronto, quem eu acho que passa. Então é tarefa, a gente pensa que é fácil, vai uma dose um pouco de racionalidade, um pouco também de paixão, de torcida a favor, torcida contra. Mas eu tento colocar o meu achismo em cima dos confrontos, né? Eu tento ver o momento de cada equipe, o que cada um construiu, não só recente, mas também mediante aos anos que já se passou também. Então, por exemplo, você pegar um Palmeiras assim, que há anos e anos já está solidificado como grande equipe, que geralmente chega nas fases mais afuniladas. Você pega um Corinthians, que também em mata-mata cresce bastante. Aí tem outras surpresas também. O São Paulo também, que num confronto contra um Palmeiras, a diferença está praticamente de 14-4. Mas quando se encontra, retrospecto recente, o Palmeiras elimina o São Paulo. Então, até com goleada também em final de campeonato. Então é tudo coisas abertas. E o que eu vou falar, o confronto e também o meu achismo, né? Eu tenho um palpite, mas recheado de achismo. Então vamos lá, vamos para o primeiro confronto, né? São 16 equipes e 8 confrontos. Então, e o sorteio não houve aquele forçar confrontos. Tava as 16 bolinhas simbolizando os 16 times, né? Para fazer os 8 confrontos. E o primeiro confronto das oitavas é um clássico paulista. Corinthians e Santos. Não, grande clássico, né? Então, se eu for me ver pela minha paixão e torcida, o que eu vou cravar? Santos passa, né? É somente isso. Mas é muito raso você achar, pronto, próximo confronto. Não, então. Mas, e se vê, tem que ver o momento que o Corinthians está, o momento que o Santos está. Então o confronto é Corinthians e Santos. Nesse momento o Corinthians está classificado na Libertadores. Classificou daquele jeito que por muito pouco quase caiu fora, se chegasse a perder para o Always Ready dentro de Itaquera, mas não, conseguiu a classificação na Bacia das Almas, mas está classificado. A situação do Corinthians hoje é líder do Brasileirão e classificado para as oitavas da Libertadores. Então, se você pega só a grosso modo, mas o Corinthians está muito bem, então pode cravar tranquilo, Corinthians classificado. Você pega do outro lado um Santos que é nono no Brasileirão e classificado na Sul-Americana. Libertadores, Sul-Americana, tem uma diferença considerável, né? Mas para você ver também o que você produziu nesse ano e no outro também. Se o Santos está na Sul-Americana, quer dizer que ele não produziu algo bem, ou nesse ano ou no ano passado. Então, para cravar, eu falo assim, que eu tento colocar um pouco de torcida, um pouco de racionalidade no caso, mas em 2 jogos, tendo um na Vila e o outro em Itaquera, eu vejo o Corinthians mais cascudo. Se eu vou pegar um jogo recente do Corinthians, o Corinthians perdeu pro fraco Cuiabá, né? Mesmo sendo um clima seco, por ser em Cuiabá também, a temperatura até alta, tem o cansaço da viagem, mas o Corinthians, em hipótese nenhuma, não pode perder para o Cuiabá. Perdeu. Ainda, enquanto esse vídeo está sendo feito, o Corinthians ainda é líder do campeonato. Pode vir a perder. Até creio que perca a liderança nessa rodada ou na outra, né? Que tem que depender de resultados também. Mas eu, sinceramente, vamos ao o que eu acho, o meu palpite de Corinthians e Santos. Eu acredito que o Corinthians passa. Sim, eu, palmeirense, acho que o Corinthians passa em 2 confrontos, em Itaquera, em Santos. Acho que o Corinthians, eu vejo mais peças que possam desequilibrar. É óbvio, quando eu for assistir o jogo Santos e Corinthians e Santos, vou torcer que o Santos enfie uma sacola de gols no Corinthians. Mas olhando para o mínimo de inteligência, racionalidade, acho que o Corinthians passa. Com dor no coração, mas passa. Por quê? O Corinthians no mata-mata
cresce. Ou, tipo assim, ou não deixa o Santos crescer. Acho que essa é o estigma, essa é a palavra. O Corinthians pode não crescer, mas não deixa o seu adversário, ainda mais o Santos, que eu acho que é um time que falta essa casca que o Corinthians tem, por ter bons jogadores com experiência. Tem uns tipinhos no Corinthians também, que também, se juntar, não dá meio, né? Nenhum, não dá meio. Mas eu acho que o primeiro confronto, o Corinthians passa do Santos. Minha opinião. Segundo confronto, eu acho que é um dos que... não vou dizer que, por um lado, um queria muito, o outro queria muito fugir. Mas, que nem eu citei exemplos de, no caso, São Paulo e Palmeiras. No retrospecto recente, o Palmeiras foi campeão do São Paulo em mata-mata, campeão do Paulista. Ganha, perdendo 3-1 no Morumbi, enfiou 4-0 no Allianz Parque. Você pega só o recente, vai pegar o histórico de matas-matas, o São Paulo dá uma lavada enorme no Palmeiras. Se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, é coisas de 14 eliminações a favor pro São Paulo contra só 4 pro Palmeiras. Então, quer dizer, o Palmeiras eliminou em toda a história 4 vezes, 4 ou 5 vezes, o São Paulo. E o São Paulo, quando enfrentou o Palmeiras, o São Paulo eliminou o Palmeiras 14 vezes ou 15 vezes. Então você vê a discrepância, é coisa descomunal. O São Paulo vai querer se pegar ao histórico, tipo, de todo o histórico, de todo o confronto. O Palmeiras quer pegar o recente. Será que vai ter um novo 4-0? O São Paulo, será que vai descontar? É a vingança? Que muito São Paulo tem esse sentimento de vingança, porque quer vencer, ainda mais se tratando de um grande Palmeiras. São Paulo que também, tal qual o Santos também, classificado na Sul-Americana, ok. E está em sexto no Brasileirão. O São Paulo teve acho que 2 ou 3 chances no Brasileirão para assumir a ponta. Não. Ou empata em casa, ou perde jogo besta, mas sobretudo não jogando bem. Então esse é o ponto de se salientar para falar do São Paulo. Não está jogando bem. Jogar bem, eu não falo só o toque de calcanhar, chapéu, rolinho. Não, jogar bem é um time como um todo. Esse negócio a mais, a goleada, o chapeuzinho, o rolinho, toques de efeitos, é um algo a mais. O São Paulo, na grandeza do São Paulo, tem que ganhar jogando bem. E o que é o jogar bem? Ganhando jogando bem. É ser efetivo, ter a chance, ter o domínio, deixar o nome do São Paulo crescer sobre o adversário. Que hoje o São Paulo não causa medo. A história do São Paulo é grandiosa, mas hoje o time do São Paulo, qualquer time mais encaixadinho, pode chegar no Morumbi e dar um sufoco no São Paulo. Não, isso aí sem sombra de dúvida. Você pega um time mais fechadinho, tipo um Juventude, que é cascudo, um Cuiabá, não é garantia que o São Paulo vai chegar lá e vai golear. E era pra ser, é uma obrigação. O São Paulo tinha que golear esses times pequenos e menores. Pega uma folha de salário, a folha salarial do São Paulo e de qualquer outro time pequeno. O São Paulo passa apuros, passa aperto. Do outro lado, o rival do São Paulo será o Palmeiras. Teve palmeirense que sorriu, teve palmeirense que fala, precisava ser agora contra o São Paulo, porque o São Paulo está com aquele sentimento ruim que eu quero a vingança contra o Palmeiras. O palmeirense ainda está curtindo ainda o título paulista que ganhou em cima do São Paulo. Se pudesse adiar um pouco, esse ao meu ver, podia, sei lá, vamos pegar o São Paulo na semi, nas quartas, mas não, apareceu agora. Agora, Palmeiras classificado na Libertadores, melhor campanha, irretocável, irrepreensível, um futebol ok, ao contrário do São Paulo, que não é competitivo, futebol competitivo que eu falo, o Palmeiras Palmeiras com desfalque ou sem desfalque, o Palmeiras goleia, joga bem, e saliento, jogar bem, não é futebol frufru, cheio de frescura, é um time competitivo. A minha visão de jogar bem é ser competitivo, e isso o Palmeiras é. Qualquer adversário que o Palmeiras enfrentar hoje no Brasil, mesmo sendo no quilate de um Atlético Mineiro, de um Flamengo, o mesmo São Paulo ou um Corinthians, os times têm que se preocupar com o Palmeiras. Não que o Palmeiras não vá se preocupar também com o adversário, sendo forte, sendo fraco, mas ninguém olha e fala, é só o Palmeiras, vou atropelar. Não. Hoje o Palmeiras está num patamar que o adversário, para poder ganhar do Palmeiras, tem que jogar muito. Então, Palmeiras, que é classificado em primeiro na Libertadores, segundo colocado do Brasileirão, pode vir nessa rodada ou nas outras, daqui a 1 ou 2 rodadas, assumir a ponta. E
aquela coisa lá, será que o Corinthians vai permanecer? Será que o São Paulo chega também? Mas o Palmeiras é o que parece mais do bloco de cima, juntamente com o Atlético também, que está mais seguro, tranquilo, é um jogo, um time objetivo. O Palmeiras, o que eu gosto do Palmeiras, é que o Palmeiras sabe estudar cada adversário. Pega o Atlético Mineiro, sabe que o Atlético Mineiro é muito forte. Eu não vou na louca pra cima do Atlético. Isso é loucura, não posso fazer. Vou jogando na boa. Por causa de falhas individuais dos atacantes, o Palmeiras poderia ter saído vencedor contra o Atlético. E a partida foi justa. O Palmeiras anulou muito bem o Hulk, anulou o Nátio Fernandes. Então o Palmeiras foi muito bem. Não saiu vencedor. É isso que eu quero colocar. O Palmeiras sempre joga bem. Ok, não é garantia de vitória. Trazendo para esse confronto, São Paulo e Palmeiras, o segundo confronto das oitavas, vai ter a paixão, mas vai ter tudo, mas também tem a racionalidade do momento. E eu acredito que em 2 jogos o Palmeiras elimina o São Paulo, sim. Eu não acredito que o São Paulo vai enfiar 3, depois o Palmeiras responde enfiando 4. Seria ótimo. Eu não sei se eu ia adorar, porque eu ia sofrer muito na primeira partida, mas se sofrer na primeira, mas enfiar 4 na segunda, tá ótimo, deixa sofrer. Mas eu acredito que o Palmeiras tem mais time do que o São Paulo. E o São Paulo não tem chance? Não, o São Paulo tem chance sim, mas tem que jogar mais. Não é subir em cima das tamancas, porque ganhou de 3-1 do Palmeiras, já era o confronto. Tem um Hernanes já postando, parabenizando o Rogério. Parabéns pelo título paulista, antes do jogo da final. Aí na final o Palmeiras se superando, enfia 4. Não, então o São Paulo tem que jogar bola. Tem time para poder ganhar o Palmeiras? Sim. O São Paulo não é um time qualquer, está em 6º no Brasileirão. Então o Palmeiras é segundo. O Palmeiras está futebol melhor que o São Paulo, está na colocação melhor que o São Paulo, mas não é garantia. Então, por achismo, por visão de jogo, por torcida, eu acho que o Palmeiras passa do São Paulo. Não acredito em facilidade. Eu não acredito que de novo vai acontecer um 4-0. O São Paulo fala que gato escaldado tem medo de água fria. O São Paulo nunca que vai. Eu penso, é impossível o São Paulo entrar tão desligado como entrou na segunda partida. Então, mas foi fruto do quê? Da vitória de 3-1. Já ganhei, já sou campeão. Tomou. E se o Palmeiras entrar com esse espírito, perde pro São Paulo. Não vou dizer que se vai ser de 3 ou de 4, mas perde pro São Paulo. Se entrar com esse espírito que já ganhou. Não é. Você tem que comemorar depois. Tem que ter luta. O Palmeiras tem que lutar, competitivo. O futebol, o mesmo futebol que quando pegou um Flamengo em Montevidéu, pegou um Atlético Mineiro no Mineirão, conseguindo eliminá-lo com 2 empates na Libertadores. Então o Palmeiras tem que ser inteligente. E é na inteligência que dá para ganhar do São Paulo. Então o meu palpite, o Palmeiras elimina o São Paulo. Então, terceiro confronto, não é clássico, né? No caso, uma das raridades dos 2 confrontos que não vai ser clássico. Não tem um apelo, não é clássico nem estadual, nem municipal e nem interestadual. Atlético Paranaense e Bahia. Fica até fácil dizer se você pegar momentos. Atlético Paranaense agora com o Felipão está apresentando um futebol parecido com o do Palmeiras no sentido de segurança. O Felipão, quando assumiu o Atlético Paranaense, trouxe mais solidez. Pablo tá fazendo gol e tá jogando bola. Ou não tá jogando bola, mas tá fazendo gol. O que você espera do Pablo? Fazer gol. O São Paulo não espera nada. O São Paulo tem raiva do Pablo, mas ele tá fazendo os dele. Tem o Terans, que joga muito bem também. Então, o Atlético Paranaense é um time cascudo. Então, é a casca que falta pro São Paulo, que é um time muito... É um palmolismo do São Paulo. Você não vê aquela vibração no São Paulo. Você vira o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que está classificado na Libertadores. Conseguiu se classificar. É 8º no Brasileirão. Então, uma posição ok, pode-se dizer. O Atlético Paranaense no momento. Tá legal, o 8º colocado. Classificado para Libertadores. Para as 8avas da Libertadores também. Aí pegou um Bahia que está em 3º na Série B. Só. Não tem outra competição para o Bahia se preocupar. É Copa do Brasil e Série B. E está em 3º. Série B você não pode ficar almejando o título da Série B. O primeiro e o quarto é a mesma coisa. Vai subir para a primeira divisão. Então vamos agir com racionalidade. E também porque eu gosto muito do Felipão também. O Atlético Paranaense elimina o Bahia em 2 jogos. Eu acredito que... E o jogo será decidido, ao meu ver, na Arena da Baixada. Eu acho lá no Joaquim Américo o Atlético Paranaense vence o
o Bahia e elimina o Bahia. Pelo peso de um classificado na Libertadores, para as oitavas, contra um time que está em terceiro na Série B. Então, Atlético Paranaense vence o Bahia, elimina o Bahia. Então, terceiro confronto, né? O Atlético Paranaense tira o Bahia. Vamos para o quarto confronto. Agora sim, clássico, mais um clássico. O clássico goiano, Centro-Oeste, Goiás e Atlético Goianiense. Então, clássico é nesses jogos que eu falo assim que é o jogo do improvável. Goiás é 12º no Brasileirão. Então, se tratando de que eu falei, oitavo colocado para o Atlético Paranaense, ok para eles. Goiás, 12º, ok também. É meio de tabela. Com o objetivo, o Goiás só no Brasileirão porque estava na Série B. Subiu para a primeira divisão. Então tem só o brasileiro para se preocupar. Tem a Copa do Brasil também, contra o grande rival também, Atlético Goianiense. E Atlético Goianiense está classificado na Sul-Americana, né? Então uma participação honrosa e está em 16º no Brasileirão. Então não é uma posição tão legal, está beirando o rebaixamento, que cai o 17º, o 18º, o 19º e o 20º. O Goianiense, não, 16º não, perdão, 19º. Então, retiro o que eu disse, Atlético Goianiense está mal. Então, no caso, não está flertando com o rebaixamento, está na zona do rebaixamento, 19º. 19º, classificado para a Sul-Americana, né? Parece que está focando mais um do que no outro. No Atlético Goianiense, que reclamou muito na partida contra o Corinthians, né? Que teve gol em posição legal, podia sair vencedor ou sair com empate contra o Corinthians, o juiz não deu. Então, é aquela coisa, um pezinho para frente, um pezinho para trás, é aquela coisa, e o VAR não deu, né? Vamos ver até onde vai o poder do VAR, ou de quem maneja o VAR também, né? Linha para frente, linha para trás, né? A linha vermelha com a linha azul, uma sobreposta à outra, né? Então o Goianiense está em 19º. Nisso tudo, o que a gente pode dizer? Por estar classificado na Sul-Americana, tudo, Goiás, Atlético Goianiense, eu acredito que... Não, eu vou tentar numa zebra. Eu ia no Goiás porque tá melhor. Mas, o meu achismo, eu acho que passa o Goianiense. Eu acho que se supera em 2 jogos. Pode ser na Serrinha e o outro pode ser no Estádio Olímpico de Goiânia. Acho que não vai ter. Acho que o Serra Dourada não tá liberado ainda. Se tiver, vai ser 2 grandes jogos. Deve encher o estádio, mas eu acredito que o Serra Dourada ainda não vai estar pronto. Então, mas eu acho que o Atlético Goianiense surpreende e elimina o Goiás. Então é isso. Mesmo estando mal no Brasileirão, então, reclamando de arbitragem contra o Corinthians, né? Mas está classificado na Sul-Americana. Já está pro mata-mata da Sul-Americana. Então tanto na Sul-Americana só passava o primeiro do grupo. Então foi uma campanha ok. No Brasileirão que não tá ok. Tá 19º Goianiense. Goiás 12º, mas eu acho que surpreende. Eu acho que dá Goianiense e elimina. Eu acho que eu vejo mais time, mesmo estando pior no Brasileirão. Eu vejo o Atlético Goianiense melhor do que o Goiás. Então, Atlético Goianiense elimina o Goiás. Mais um confronto, para variar, mais um clássico. O clássico rei da cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Fortaleza e Ceará. Sim, ambos classificados para o mata-mata de competições continentais. Fortaleza é classificado para o mata-mata da Libertadores e o Ceará classificado para o mata-mata da Sul-Americana. Aí tem a posição de ambos no Brasileirão. Fortaleza, 20º. Tá em 20 clubes na primeira divisão, está em 20º, está em último. Fortaleza. Ganhou do Flamengo recentemente, né? Heroicamente no Maracanã. Isso que foi a melhor partida do ano, né? E conseguiu ganhar de um Flamengo aos frangalhos e desfalcado também, né? E sem muito interesse, né? Eu não vejo o Flamengo tão à vontade de derrubar o Paulo Souza, se é que ele já vai cair. Então, o dia vamos se passando esse vídeo rolando. Não sei se até lá o Paulo Souza já caiu, né? Mas provavelmente vá. Por tudo que se caminha, uma hora ele vai cair. E presumo que seja algo recente. Fortaleza 20º, vai pegar um Ceará 16º. Não tá muito melhor também não, né? Eu confundi no caso, foi só a colocação. O 16º é o Ceará. O 19º que é o Goianiense. Então eu alternei, tem a listinha aqui, mas alternei a ordem. Mas, repetindo, cai o 17º, o 18º, o 19º e o 20º está em 16º. Sim, o Ceará está em 16º.
Na posição está melhor, mas eu acredito que o Fortaleza, o Vojvoda, que, sei lá, tá tão bem na Libertadores, heroicamente conseguiu classificar no grupo que tinha River Plate e conseguiu classificar, mas tá tão mal no Brasileirão. Ganhou heroicamente do Flamengo, mas tá tão mal no Brasileirão. Ceará, eu acho que em 2 jogos o Fortaleza, sim, vai se superar e passa do Ceará. Não tem nem como colocar um pouco torcida a mim, porque futebol cearense eu não tenho apreço, não torço pra ninguém, mas analisando friamente o que eu posso achar das duas equipes, acho que o Fortaleza é melhor do que o Ceará. Então eu acho que elimina, no caso, no clássico rei do Nordeste de Fortaleza, o Fortaleza elimina o Ceará. E vamos para agora clássico interestadual. Então, de 2 times que já foram campeão brasileiro. E 2 grandes times. Pode não estar num grande momento, mas são dois grandes times com grandes torcidas. Fluminense e Cruzeiro. Sim, são bons momentos mesmo, né? Se eu pegar um Cruzeiro, tá em primeiro na Série B. Primeiro na Série B. E os cruzeirenses fazem uma festa absurda, que agora vai. O Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro, né? Ronaldo Fenômeno, né? Não eu, ainda não. Mas o Cruzeiro tá muito bem na Série B. É sempre bom ressaltar. Muito bem na Série B. Há uma diferença. Do outro lado tem o Fluminense, que está em 13º no Brasileirão. A posição, para se tratando de Fluminense, não é boa. O time do Fluminense não é ruim. Não é ruim. Não é. O Fernando Diniz é o técnico. Os tricolores estão se deliciando com o dinizismo, né? Aquela intensidade, aquela loucura, aqueles toques muito rápidos, muita bola recuada para o goleiro. Esse é o Fluminense. O Fluminense que está em 13º no Brasileirão, né? Como eu citei. E o Fluminense fez uma coisa bem vexatória. Conseguiu a proeza de ser eliminado na pré-Libertadores. Não foi, não classificou. Foi eliminado e foi para a Sul-Americana. Eliminado também da Sul-Americana. Então o time está em 13º, eliminado da Libertadores, eliminado da Sul-Americana. E foi tão louca essa campanha do Fluminense que, pasmem, ficou fora porque só passava um. E mesmo ganhando do Oriente Petroleiro na Bolívia, ganhou de 10-1. Sério. Foi jogar na Bolívia. Acho que o jogo foi em Santa Cruz de la Sierra. Mas enfiou 10-1 e foi eliminado. Foi incrível. Os tricolores ficaram loucos. Porque você enfia 10 e depois você é placar de time campeão. O time já classificado. Enfiou 10-1 e foi eliminado. Agora para falar do confronto, mas rapaz, isso é complicado. Cruzeiro e Fluminense. Também vou na zebra no sentido do momento de cada equipe. Eu acho que o Cruzeiro elimina o Fluminense. Mesmo o líder da Série B. Então, vamos pensar. O líder da Série B é o 21º melhor time do Brasil. Então, o primeiro da Série B está atrás do último da Série A. Vamos falar a verdade, né? Porque a gente começa a glorificar demais. Não, o Cruzeiro está muito bem. Calma, na Série B. Como é que seria esse time do Cruzeiro na Série A? Não sabemos, então é só suposições. Então eu acredito mesmo assim, por causa do momento, somente pelo momento, o Cruzeiro passa. Mesmo estando na Série B, líder da Série B, o Fluminense, sei lá, não engrena muito mais nessa loucura do Diniz, de ser muito vibrante, muito ativo, muito cheio de 9 horas, né? Mas e menos racionalidade. Mas se tivesse a intensidade que tem o Fluminense, mas com a cabeça que tem um Abel Ferreira, o Diniz seria melhor. Porque o Diniz é muito vamos, aquela coisa do ser muito afoito. Mas você vai ver, só ser afoito e não ter racionalidade de fazer a leitura do adversário, dá nisso. Aí acaba o time se perdendo. Então eu acho que o Fluminense cai fora. E o Cruzeiro elimina o Fluminense. Então o Cruzeiro passa, se classifica e, ao meu ver, o Fluminense cai fora. Próximo confronto, nesse caso, é o de menor apelo. Porque vamos ter América Mineiro e Botafogo. Sim, América Mineiro e Botafogo, de todos os 8 confrontos, esse é o 7º confronto, o América Mineiro, que foi eliminado na primeira fase da Libertadores, não passou por mata-mata, né? Até um Fortaleza que está em último passou, o América Mineiro não conseguiu. Não pegou nenhuma Sul-Americana, ficou em último no grupo, né? Que é grave também, né? Mas vai pegar um Botafogo,
América Mineiro eliminado da Libertadores, né, na fase de grupos, né, conseguiu, passou da pré e foi para a fase de grupos, tá em quinto no Brasileirão. Aí sim, uma campanha ok. Parece meio que abdicou da Libertadores para focar no Brasileirão. E nesse momento que o vídeo está sendo gravado, o América Mineiro é quinto. Então tá à frente de Atlético Paranaense, nesse momento tá à frente de um São Paulo, de um Goiás, de um Fortaleza, da frente de um Santos. Então não é pouca merda não, é merda demais, né? Então, mas acho que isso gabarita muito o time do América Mineiro. O Coelho vem forte para pegar um Botafogo que é 10º no Brasileirão. Botafogo é muitos pontos de interrogação e poucos pontos de exclamação. É muitas dúvidas, porque chegou um caminhão de dinheiro no sentido de que o John Textor, assim como o Ronaldo comprou a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro, o magnata americano John Textor comprou comprou a SAF do Botafogo. John Textor também, que é dono do Crystal Palace, da Premier League, o campeonato inglês. E é aquela coisa lá. Comprou jogadores, o time é encaixadinho, é legalzinho, mas não vai, né? É o que o Luxemburgo chamava, o time com a pica sonsa, né? É aquele time que não vai, né? Tipo, não vibra. Não, tipo assim, você pega um jogo mais recente, jogando em casa, agora vai, dá pra ganhar. Perdeu pro Goiás. Aí, puxa vida, eu acho que o torcedor botafoguense, ele já é muito pessimista, ele é muito, acha que vai dar tudo errado. E quando você acha que vai engrenar, perder em casa pro Goiás, falei, rapaz, como é que... E o Botafogo que tá na frente do Goiás. O Goiás tem 12º e o Botafogo tá em 10º no Brasileirão. Aí dá aquela ducha de água fria na cabeça do botafoguense, né? Ele já é meio pessimista por natureza, supersticioso por natureza, né? E perder pro Goiás em casa, sendo que você podia dar um salto na tabela, né? Então, não sabe qual que é a realidade do Botafogo nem na Copa do Brasil, muito menos no Brasileirão. Então eu acredito que, por estar no melhor momento, mesmo eliminado na Libertadores, porque está focando no Brasileirão, o América Mineiro, por estar em quinto no Brasileirão, elimina o Botafogo, que está em 10º. Os dois vão se enfrentar. Jogo na Independência, jogo no Newton Santos, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Eu acho que o América elimina o Botafogo. Sim, eu acho que dá o Coelho ganha do Botafogo. Então eu acho que mais passa. Não sei se ganha os 2 jogos, mas também mais passa. Porque eu vejo mais time, é mais encorpado, é mais se for ver, o jeito que o Mancini forma a equipe do América é mais para esse tipo de jogo. É a cara de mata-mata. Então eu vejo que a equipe do América Mineiro sai vencedora do confronto e elimina o Botafogo. Então América Mineiro dentro, Botafogo fora, eliminado. Ao meu ver, meu palpite. Agora dizem que vai ser o melhor confronto de todos, né? Mesmo a equipe tá no melhor do que a outra, mas para mim é o maior clássico interestadual do Brasil, pela rivalidade. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo, o Galo Mineiro. Desde a década de 80, quando teve aquela eliminação do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Atlético já perdeu o título brasileiro pro Flamengo, o Atlético já foi eliminado em Libertadores pelo Flamengo, a arbitragem super polêmica e tendenciosa do Wright, no caso. Flamenguista sabe do que eu estou falando, atleticano também sabe, todo mundo que conhece futebol sabe que o apito controverso que foi. Mas, e sempre desde a década de 80, 70, 80, o Atlético Mineiro, o atleticano alimentou aquela rivalidade, aquele ódio para com o flamenguista. O flamenguista, se for ver, ele cagava vou falar a verdade, né? O flamenguista cagava pro atleticano. Porque naquela anos 70 e 80, o flamenguista quer ganhar do Fluminense, quer ganhar do Vasco. Quem é Atlético Mineiro? Ganhei brasileiro em cima dele, ganhei vaga pra final em cima do Atlético. Flamenguista, você acha que o flamenguista vai se preocupar com o Atlético? Hoje sim. Hoje eu acho que o ódio e a rivalidade é mútua. Antes era só o Atlético Mineiro, o atleticano não gostava do flamenguista. Hoje são ambos. Um quer vencer do outro. Então é aquela coisa que hoje sim dá para parar a cidade do Rio de Janeiro quando tiver um Atlético Mineiro e um Flamengo. Antes não, era só antes que um pouco mais recente, um pouquinho para trás, um passado um pouco recente, a rivalidade interestadual do Flamengo era com o Palmeiras. Palmeiras que já perdeu Supercopa do Brasil pro Flamengo, mais um grande jogo na Libertadores. O que importou de verdade? O Palmeiras perdeu
1 milhão de partidas pro Flamengo, mas ganhou a mais importante, ganhou o título da América. Então, acho que muitos flamenguistas trocariam essas trocentas vitórias, 1 milhão de vitórias em cima do Palmeiras, por uma vitória que foi a vitória que deu a Libertadores, né? Com o gol do Daverson. Então, Flamengo classificado na Libertadores, Atlético Mineiro classificado na Libertadores também. Ambos campeão dos seus grupos, passaram como primeiros. Não tão primeiro como o Palmeiras, mas passaram como primeiros também. Flamengo, que está com um sinal de alerta ligado no Brasileirão, que recentemente perdeu para Fortaleza em casa. Quando eu falei que foi heróica a vitória do último colocado, Fortaleza, está em 20º, Flamengo em 11º, perdeu em casa. Sério, Maracanã, 65 mil pessoas e perdeu em casa. Flamengo desfalcado, Flamengo... desmotivado não é a palavra, mas acho que a safadeza dos jogadores é maior que a desmotivação. Você percebe que eles não correm, eles não, entre aspas e muitas aspas, eles não dão a vida pelo Paulo Souza. A mesma sintonia que tem o time do Palmeiras com o técnico Abel Ferreira, você não vê nem de perto o Paulo Souza com o elenco do Flamengo, mas você não vê mesmo. Então, e o time do Flamengo é muito bom. Mesmo com desfalque, mesmo se um Gabigol não jogar, mas tem um Bruno Henrique, tem um Arrascaeta, tem um Everton Ribeiro, era para produzir muito mais. Um Flamengo tá só... chegamos na 9ª, 10ª rodada, só em 11º? Não, pouquíssimo. Isso é pouquíssimo. Então, o Flamengo 11º tá devendo a apresentação. Então, é isso que me faz tirar o pé como achar que o Flamengo vai classificar. Do outro lado, um Atlético Mineiro, que está classificado na Libertadores, campeão do seu grupo, tal qual o Flamengo, o Atlético é terceiro. Mesma pontuação que um Palmeiras. Pode vir nas rodadas, ou dessa que vai vir agora, ou nas outras, se tornar líder. Se o Corinthians vacilar, o Palmeiras vacilar, o Atlético assume. E quem vai tirar do Atlético? Então, nesse confronto, o que eu acho? Atlético Mineiro, ao meu ver, e somente ao meu ver, Atlético Mineiro elimina, vence o Flamengo. Então, por mais que tenha essa rivalidade, o Flamengo tem um time para poder dar duas sacoladas no Atlético. Tem. O Atlético também tem no Flamengo também. Mas é momento. Futebol também é história, mas também futebol também é momento. E esse momento, pegando os dois classificados na Libertadores e o momento no Brasileirão e o que se produz, não é nem só o resultado, mas o que se produz, o Atlético está muito à frente do que o Flamengo hoje. Então, ao meu ver, somente ao meu ver, Atlético Mineiro elimina Flamengo. Então o Atlético Mineiro passa de fase, ao meu ver, e Flamengo cai fora, é eliminado. Então esses são os confrontos. Vamos ver se eu consigo relembrar, só para poder fechar agora, ao meu ver, quem são os classificados. Do confronto Corinthians e Santos, passa Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras, né? Atlético Paranaense e Bahia, passa o Atlético Paranaense do Felipão, né? Sempre com a força do Felipão. Goiás e Goianiense, eu acho que mesmo estando pior, mas eu acho que o Goianiense passa, né? Eu acho um time mais cascudo. Fortaleza e Ceará, eu acho que o Fortaleza tira o Ceará. Fluminense e Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro mesmo na Série B tira o Fluminense, que o momento do Cruzeiro mesmo na Série B, é bom salientar isso, líder da Série B, tá no momento melhor, então acho que elimina. América Mineiro e Botafogo, o América Mineiro hoje é melhor que o Botafogo, então o América Mineiro elimina o Botafogo, e o Flamengo é eliminado pelo Atlético Mineiro, né? Então acho que é isso. Então, passando esses confrontos, vai ter novo sorteio novamente para decidir os novos confrontos. Aí depois vai ter o emparceramento, tudo, para ver quem pega quem, o parceramento não, o chaveamento, né? Aí vai ficar das quartas, quando for das quartas para semi, aí já vai ter o chaveamento, tipo, esse pega esse pega esse, para poder se juntar na final. Então é isso. Então acho que deu. Eu dei os 8 jogos, as 16 equipes, os confrontos, né? E, acima de tudo, o meu palpite. Então fica isso aí. Torcer que o Palmeiras faça uma boa campanha, que vá o mais longe possível. Torcer muito contra o Corinthians, não achando que o Corinthians passe. Vou torcer muito que o Corinthians perca, para eu queimar minha língua com muito gosto. É isso aí. Eu vou querer ver muitos 8 jogos. Parece tem tudo para ser 8 jogões. São grandes jogos mesmo. Então vamos ver o quanto que eu vou acertar e quanto eu vou errar. Faça você também o seu palpite também, tanto nos jogos, nos confrontos da Libertadores, nos confrontos
da Copa do Brasil. Depois a gente confronta as nossas ideias. Quem acertou mais, quem errou, quem acertou, quem errou, né? Acho que a brincadeira é essa e é válida. Então fica isso aí. Vamos torcer que o Palmeiras elimine mais uma vez o São Paulo, né? Que agora a supremacia é verde. E que o Palmeiras tenha sorte. E que o Corinthians tenha muito azar, né? Isso é rivalidade, isso é futebol.